seguinte: esses poucos surdos de capa preta têm de entender a voz do povo. O presidente chamou a população para ir às ruas no dia da independência pela última vez. O presidente Jair Bolsonaro mandou um recado para ministros do Supremo Tribunal Federal. Neste domingo, dia 24, durante o evento que o lançou candidato à reeleição, o chefe do executivo chamou o povo para ir às ruas no 7 de setembro pela última vez. O presidente repetiu o convite duas vezes, mais duas vezes. Abre aspas. Esses poucos surdos de capa preta têm de entender o que é a voz do povo, disse Bolsonaro na sequência. Tem que entender que quem faz as leis é o poder executivo e legislativo. Todos têm que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Interessa para todos nós. Não queremos o Brasil dominado por outra potência. E temos outras poucas potências de olho no Brasil, né? Comentário aí do Bolsonaro. Se você puder, pronunciamento forte no comecinho já para lançar sua reeleição, né? Fazendo mais uma convocação para ir para o dia 7 de setembro, uma data simbólica, ainda mais porque esse ano nós temos aí, será o bicentenário da independência, né? Então vai ser uma data duplamente simbólica, e ele já mandou assim com críticas ao STF, com críticas, né, contundentes aí, dizendo, né, que basicamente com as palavras que Supremo é o povo, né? O senhor acompanhou essa cerimônia? Como é que o senhor está vendo aí a repercussão disso? Ítalo, eu na hora estava noutras obrigações, eu não pude acompanhar ao vivo. Mas eu queria fazer aqui assim alguns comentários, se você me permite, fazer um conjunto de comentários sobre isso. Primeiro o seguinte, veja que nós tivemos uma sabotagem coordenada. Me parece que isso é muito importante, porque as pessoas ficam só às vezes, só nessa briga de redes sociais, e me parece que não atingem, às vezes, a profundidade do que nós estamos assistindo no Brasil. Veja quem foram as mãos que apareceram. Veja quem foram as pessoas que apareceram sabotando a cerimônia. Ou seja, não foi uma ação individual, foi uma ação de certas forças que estão tentando, segundo eu formulo, roubar a soberania eleitoral ao Brasil. Nós temos gente daqui de dentro obedecendo a grupos de fora. Eu escrevi isso também, os movimentos do governo Biden com alguns dos seus associados, não é? Do pessoal de Jorge Soros e outros, são muito preocupantes no Brasil, porque tentam interferir diretamente no processo eleitoral, como, por exemplo, a nota da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Uma clara interferência no processo eleitoral brasileiro. Bom, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, veja que nós não tivemos o sucesso dessa sabotagem. Pelo contrário, nós tivemos um sucesso naquela sessão, porque encheu todos os lugares que eram possíveis encher estavam cheios, havia muita gente do lado de fora que não pôde entrar, e, portanto, foi um sucesso. Mas, Ítalo, não foi um sucesso isolado, porque o presidente quase todos os dias está numa parte diferente do Brasil e são multidões que estão com ele. Portanto, não se pode dizer assim, conseguiu reunir aquelas pessoas ali no Maracanãzinho, é uma coisa assim excepcional. Não, isso é quase uma rotina. Um dia antes, acho eu, tinha sido no Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo, que tinha sido uma coisa de não acreditar nas imagens. Bom, então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, algo que eu gosto muito de analisar, não sei se você tem esse gosto, mas eu gosto muito de analisar, que as pessoas falam em números. Tinha muita gente, estava cheio, muito bem. Mas e as pessoas que estavam ali dentro? Quem eram as pessoas? Você via, por exemplo, naquelas imagens que pessoas colocavam nas redes sociais, das filas esperando para poder entrar, eram brasileiros comuns,
pessoas comuns. Era aquela pessoa que passa na rua, ou seja, não sei se você consegue distinguir, eu consigo distinguir muito bem o que é uma cara de militante para uma cara de uma pessoa comum. Quando nós vemos as coisas da esquerda, além de ter pouca gente, você vê que são caras de militantes, são gente de sindicatos, são gente de empresas públicas, são gente convocada nessas máquinas que a esquerda tem. Ali não, ali eram as pessoas comuns, não há militância ali. Aliás, eu digo aqui uma coisa que é a seguinte: nós temos um processo político baseado nos partidos, o que é uma das coisas mais perversas do sistema político. Não pode haver candidaturas independentes, não, tudo tem que estar amarrado aos partidos. Mas se nós formos ver ali, aquelas pessoas que estavam ali extrapolam completamente os partidos. Não é militância de partido. Claro que há militantes de partidos ali, mas aquilo extrapola completamente. São pessoas comuns. Então, esse também é um outro aspecto. Um quarto aspecto é o seguinte: a militância fraudulenta da mídia. Eu digo que a realidade é torturada e muitas vezes morta nos porões da mídia. E houve gente na mídia que foi capaz de filmar no momento em que as pessoas estavam começando a entrar, ou ainda tinham entrado poucas pessoas no Maracanãzinho, e dizer que não tinha gente. Agora, eu faço uma pergunta. Quando você tem uma mídia militante que joga a favor claramente de um candidato, que prejudica o outro candidato com mentiras contínuas, abusando do poder que tem das concessões de mídia, isso não é abuso de poder econômico? É uma pergunta que eu faço. Está aí para as pessoas do direito saberem disso e verem as medidas que se podem tomar contra isso. Bom, então, todos esses aspectos são aspectos que, digamos assim, são gerais do evento que eu queria comentar antes de comentar as palavras do presidente. Bom, as palavras do presidente não podem ser tomadas como palavras ao vento. Neste final de semana, na própria revista Oeste, que você citou aí, o José Roberto Guzzo escreve um artigo em que diz algo, quem sou eu, né? Mas eu tenho repetido muitas vezes isso. As pessoas estão só mencionando o problema das urnas que existe, o Exército está apresentando esse problema, portanto, uma instituição seríssima apresentou no Senado uma análise técnica, não foi uma análise de comentários políticos, foi uma análise técnica de todos os furos que existem no sistema eleitoral das urnas eletrônicas. Bom, mas as pessoas só estão prestando atenção nisso. Mas nós já começamos a ter uma prévia da campanha eleitoral em que está claro que não haverá liberdade na campanha eleitoral. Haverá perseguição política. E isso está dito no artigo do José Roberto Guzzo, em que ele diz que o processo eleitoral, a democracia que deve existir, o ambiente democrático que deve existir no processo eleitoral está ameaçado. Está ameaçado por perseguições políticas. Bom, então, o que é que... evidentemente, ele diz, e diz com todas as letras, que essas ameaças vêm dos ministros do Supremo, que também são ministros, alguns deles são ministros do TSE. O que é que o Bolsonaro disse ali? Ele disse o seguinte: há movimentos muito estranhos, isso é o que ele tem dito nestas semanas e há um bom tempo, há movimentos muito estranhos, contínuos, do TSE para não permitir transparência no processo eleitoral. Qualquer proposta que venha das Forças Armadas, qualquer proposta que venha do Congresso, é imediatamente cerceada, é imediatamente bombardeada, é imediatamente censurada e o TSE faz ataques inauditos a isso. Bom, depois
o presidente convida o senhor Fachin, presidente do TSE, que fez uma reunião que fere os princípios constitucionais da questão das relações exteriores do Brasil, fez uma reunião com 70 embaixadores, o presidente vai fazer uma reunião e o convida para estar presente na reunião, ele se recusa a estar. Depois o presidente do STF também se recusa a estar. Os ministros José Barroso e Alexandre de Moraes são convidados para ir ao Senado, não dão qualquer explicação, não dão uma resposta sequer, esbofeteiam o Senado e não aparecem no Senado. O ministro Fachin é convidado para ir ao Senado, faz a mesma coisa. Eu pergunto o seguinte, do ponto de vista institucional, quem rompeu a institucionalidade, inclusive da vida institucional do país? Os membros do TSE e do STF. Alguns membros do TSE e do STF. Bom, o presidente só está dizendo o seguinte: eles não são donos do país, eles não são donos do processo eleitoral. O processo eleitoral é essencialmente do povo. E como ele disse, esses homens surdos da capa preta têm que entender que eles não são donos do país. E, sobretudo, não são donos do processo eleitoral. É isso que ele diz. E ele, nesse sentido, diz, eles têm que ouvir a voz daquele que é, na democracia, o dono do processo eleitoral, que é o povo. Eles são apenas administradores do processo eleitoral. Agora, Ítalo, eu vou lhe fazer uma pergunta, assim, sinceramente. Você tem a certeza de que amanhã não há já uma medida arbitrária do TSE ou do STF por causa do lançamento da candidatura do Bolsonaro? Você tem a certeza? Eu não tenho. Nem a certeza de que não haverá e nem ideia do que seria. Sim, exatamente. Absolutamente qualquer... Olha, eu vou ser sincero para o senhor, eu estou esperando até uma decisão judicial tentando proibir a manifestação de 7 de setembro. Exatamente, exatamente. Eu estou até esperando algo assim, não me espantaria, eu não cairia da cadeira mais se tivesse aí uma... o 7 de setembro esse ano vai estar cancelado, não vai ter feriado esse ano, não vai ter comemoração, não vai ter nada esse ano, entendeu? Para evitar que a extrema-direita se aproprie, como aquela juíza que tentou proibir a bandeira do Brasil. Agora, assim, veja bem, qual foi o resultado da tentativa de sabotagem e o resultado da proibição, que é um absurdo, da bandeira nacional? Foi exatamente uma reação fortíssima do povo, exatamente dessas pessoas que são comuns. E isso é algo... Por isso é que eu digo, Ítalo, eu creio, evidentemente, nós vamos ter candidaturas a deputados estaduais, federais, senadores, vamos ter a chapa da presidência da República, e isso é a essência do processo eleitoral. Mas eu acho que para lá dessa essência existe um outro problema de fundo. Nós temos uma guerra total da oligarquia podre e da oligarquia ideologicamente corrupta que há décadas e décadas domina o Brasil contra o povo. É isso que nós estamos assistindo no Brasil. Agora, Ítalo, você prestou bem atenção que o presidente, ao mencionar os capas pretas, o povo, etc., ele depois fala de potências que estão interessadas no Brasil? Isso me chamou a atenção. Eu vejo, por exemplo, já disse isso, movimentos muito estranhos do governo Biden para interferir nas eleições do Brasil. Aliás, vejo que muitos movimentos dessas pessoas que tentam criar um caos no país a esse respeito dão-se nos Estados Unidos. Onde é que o senhor Fachin foi fazer alardear crimes futuros, se não nos Estados Unidos? Bom, isso é um ponto.
Agora, o outro ponto é o seguinte: nós temos um interesse da China no Brasil. Claramente. Só que a China, ela joga todos os jogos. Porque o que lhe interessa mesmo é o seu imperialismo ideológico. Então, ela joga todos os jogos. Mas há claramente o interesse da China em colocar um elemento do Foro de São Paulo. A China fez há pouco tempo uma reunião com o Foro de São Paulo. Agora, o Ítalo, bom, eu sei que mais à frente nós vamos comentar a notícia da OMS. Então, eu vou deixar o comentário que eu ia fazer agora para quando nós comentarmos essa notícia da OMS. Porque eu tenho algo que me surgiu na cabeça, que já há um certo tempo que eu ando desconfiado de uma movimentação que pode ser feita no Brasil a respeito das eleições. Perfeito, você puder. Agora, a gente já vai falar, inclusive, sobre essa questão da OMS, sobre a varíola dos macacos, etc., né? Mas, de fato, se você puder, essa parte me chamou a atenção mesmo, né? Nesse momento em que o Bolsonaro fala assim, nós temos aí umas poucas... É engraçado, você pode reparar uma coisa, né? Eu não sei se havia, óbvio, num discurso improvisado, às vezes pode haver um encadeamento de ideias, né? Que pode acabar sendo meio que atropelado. Mas eu sou tentado a crer que não é coincidência, que no momento em que ele estava falando do STF, ele já engatilhou a ideia das potências, né? Só rever aqui a fala dele, deixa eu pegar aqui um segundinho. No momento que ele diz o seguinte, deixa eu abrir aqui, esses poucos surdos da capa preta, etc., tem que entender que quem faz as leis no Brasil é o Poder Executivo e Legislativo. E ele diz, e ele emenda, eles têm que jogar dentro das 4 linhas, todos têm que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Interessa para todos nós. Não queremos o Brasil dominado por outra potência. E temos outras potências de olho no Brasil. Ele fala assim, ele estava falando do STF, ele já emendou o assunto das potências, né? Ou seja, isso me chamou atenção. Chama atenção. Perfeito. Então, assim, ou seja, os assuntos estão relacionados de alguma maneira. Isso acho que na nossa cabeça aqui é evidente. Eu não posso dizer exatamente o que eu penso, porque é especulação, e nos dias de hoje, né, tempos estranhos, isso pode acabar soando, né, como, enfim, eu estou atentando contra as instituições, etc., né? Mas eu vou deixar vocês pensarem aí eu estou dando a notícia, que é a fala do Bolsonaro, interpretando para vocês podem achar aí o que vocês bem entenderem, tá certo?